Fala pessoal, tudo bem? Bom, vim aqui em Bragança Paulista fazer uma reunião. Faz tempo, né, que a gente não faz reuniões presenciais, mas hoje acabei vindo fazer uma reunião com um cliente aqui e aproveitei e parei aqui no lago aqui para falar um pouquinho para vocês sobre um tema que eu acho super importante e que dentro das empresas a gente precisa ter clareza, e foi parte do que eu conversei com esse cliente aí. Quando a gente fala da questão da liderança, né, a liderança tem muito a ver com a forma como a gente direciona as pessoas. E há um tempo atrás eu falei um pouquinho sobre liderança de stakeholder. É um tema que tem surgido aí, tem trazido grandes questões, mas eu acho que tem um aspecto que já é longevo, já vem sendo falado, na verdade, já há bastante tempo, sobre a forma como a gente se comunica e se relaciona com os times. De que maneira a gente mantém um time engajado, né? E aí eu acho que tem umas coisas que são bem legais a gente observar. A primeira coisa que a gente tem que ter observação é o time precisa ter um propósito, né? O time precisa ter um porquê, precisa ter uma questão para resolver. E quando a gente começa a observar essa questão de propósito, muito tem se dito sobre isso, mas não é algo inatingível. É sim o time perceber qual é a função dele dentro do negócio. Quando a gente fala de uma liderança de stakeholder, é entender qual é a função deste time, né? O time, qual é a função dele dentro de todo o contexto que envolve essa estrutura. Então é importante a gente ter clareza de que propósito é um dos elementos que mais impactam nessa estrutura. Aí a gente entra em questões mais práticas, que é as pessoas terem clareza de quais são os seus papéis. O meu papel responde ao que dentro dessa estrutura, né? Eu faço o que nesse contexto? Porque muitas vezes a gente não tem clareza de papel, tá? E é importantíssimo um líder direcionar as pessoas com base nos papéis que elas representam dentro do time. Outro elemento que passa a ser ultra importante nesse processo aqui, começou a ventar agora, é a gente ter clareza do quanto a comunicação impacta nessa estrutura. Então o líder precisa ter um diagnóstico do time para ele entender quais são os motivadores, o que impacta em termos de comunicação para cada pessoa que faz parte desse time, e direcionar a sua comunicação com base nessa estrutura, entendendo de que maneira eu tenho impacto em cima disso. E aí um líder precisa ter clareza de como que ele exerce influência em relação ao seu time, de que maneira ele consegue exercer influência para que esse time consiga se manter motivado e realizar, né, determinadas coisas. Esse líder precisa ter clareza de como ele influencia para cima e para baixo. Ele precisa ter clareza de como que ele gera ação a partir de atitudes que ele mesmo desenvolve com o time. Então fica aí uma série de questões para a gente observar como que a gente age em termos de liderança. A dica que eu daria para os líderes nesse momento aqui é: você precisa compreender que time é esse que você tem. Então, como é que é o seu time? Que estrutura você tem de time? Quais são os resultados que eu preciso alcançar? Que motivadores esse time tem e quais são os motivadores que mais impactam? E entender e ajudar esse time a compreender o quanto ele tem impacto no todo, né? Não só nos clientes, mas no time interno, nas outras pessoas, nos clientes. Então entender como é que a gente tem essa percepção aí de resultado, ok? Então vamos acompanhando a Rise. Se você ainda não é inscrito no canal da Rise, ativa aí, né, a sua inscrição, ative o sininho aí para você receber as notificações, e considere aí também adicionar a Rise nas mídias sociais, né, no Instagram e no LinkedIn, ok? Fica aí um forte abraço, um bom final de semana para vocês, até mais.